Irmãos, nós vamos refletir. Hoje não é uma mensagem assim, é uma reflexão sobre uma categoria de pessoas que não são lembrados. Se são lembrados, no máximo pelos seus parentes. E mesmo assim, os seus parentes não repassam essa lembrança adiante. Qualquer momento que nós vamos pedir oração, aparece pedido de oração por quem está desempregado, aparece pedido de oração por quem está enfermo, aparece pedido de oração para quem precisa de aposentadoria, aparece pedido de oração de todo tipo, de quem você conhece, de quem você não conhece, de quem você já ouviu falar. Isso é normal. Mas tem uma categoria, até porque não é uma categoria benquista, não é uma categoria bem vista, não é uma categoria amada. Não é uma categoria. É uma categoria que, se vai se olhar, de uma certa forma seria preferível ser esquecida mesmo, não ser lembrada. Nós lembramos quando nós vamos almoçar ou jantar, nós lembramos de uma categoria: dos órfãos, das viúvas. Nós lembramos dessas categorias e outras mais, dos missionários. Vai lembrando de outras categorias que a gente lembra, ou se está esquecido, alguém faz a gente lembrar. Morador de rua, necessitados de um modo geral, mas de forma categórica. Morador de rua. Quem mais? Que mais a gente procura lembrar? E já citei, mas o nosso irmão falou de novo: órfãos, viúvas. Que mais? Desempregados, pela empresa. Vai dizendo aí. Ajuda aí. Ajuda. Pelo ministério, pelo pastor, pela família do pastor, pelo vizinho, por quem está indo viajar, para quem está voltando de viagem, para quem está fora do país, do estado, dos enfermos, como já falei. Então a gente lembra. Alguém nos faz lembrar. Mas existe. Quem mais? Agora, veja uma categoria de pessoas que a Bíblia diz para a gente lembrar também. Hebreus capítulo 13, verso 3. Joga na tela. Hebreus capítulo 13, verso 3. A Bíblia diz para nós lembrar de que tipo de categoria? Repita comigo: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. A
carta aos Hebreus, ela foi escrita entre o ano 60 a 62 depois de Cristo. Uns dizem que foi do ano 70 ao ano 100 depois de Cristo. Uns dizem que essa denominação aos Hebreus não vem desde o começo, mas foi adotada porque se fala muito sobre os rituais judaicos, e de forma que, mesmo transportando para a questão de Cristo, mas se alguém não tem, ou não tinha, ou não tivesse um conhecimento profundo da liturgia judaica, não ia entender essa carta. Então, por mais que dá a entender que são todo tipo de presos, de um modo geral, mas aqui também, especificamente, quando essa carta foi escrita, havia uma situação de escravidão. Sim ou não? Tinha escravo naquela época? E existia alguns tipos de escravo. Tinha aqueles escravos da casa, tinha aqueles escravos do campo, e tinha os escravos das galés. Que eram as galés? Eram aqueles barcos, navios, principalmente romanos, ou gregos, ou de qualquer nação, que era movido não apenas ao vento, mas era movido a remo. Então imagina, para mover um barco pesadíssimo, com esse comprimento aqui dessa igreja, talvez, se não dessa largura, mas quase isso, com mercadoria, com tudo mais. Imagina quantos homens precisava para, na força do braço, puxar aquele navio. E se fosse um navio de guerra, tinha que ser com muita força, com muito vigor, debaixo de chicote. Então uma pessoa, muitas vezes, quando ele era um escravo, seja vencido pela guerra ou de qualquer forma, ali ele estava preso. Porque quando fala de preso, não apenas preso de uma cadeia, numa penitenciária. Preso é toda pessoa que não tem liberdade de ir e vir, de fazer, de contar, de comprar, de vender. Jesus falou de um tipo de prisão, que não é esse caso aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Quando Jesus libertou aquela mulher curvada, corcunda, que se endireitou, começaram a criticar ele. Ele disse assim: porventura não era permitido que eu libertasse essa filha de Abraão, que há 18 anos vivia presa? Mas o certo é que, independente do que você possa entender como presos, Hebreus diz, lembra dele. Até porque, vamos dar um exemplo nas prisões do Brasil. Não vou nem dizer dos outros lugares. Ai daquele que for preso. Ai daquele que for preso. E em outros países é do mesmo jeito e até pior. Muitas vezes, para ele se proteger e não morrer ali, ele tem que se filiar a uma organização ali dentro. Tem cadeia que tem várias organizações. Dizem que a cadeia é a faculdade do crime. A pessoa entra lá, réu primário, por uma coisa pequena, mas ele é praticamente forçado, obrigado a se filiar a uma facção. Senão ele morre. E aí quando ele se filia àquela facção, aí tendo a outra facção, ele mata e morre. Eu sei que ninguém gosta de lembrar de presos, porque preso lembra violência. Preso lembra quem?
alguém que cometeu um assalto, alguém que cometeu um estupro, alguém que cometeu um assassinato, preso, não lembra coisa boa. E psicologicamente, como é que a gente fala? No subconsciente de cada um de nós, quando fala, fulano está preso, e quando alguém chega até nós e diz assim: eu estive preso por tanto tempo, você já fica preocupado. Dificilmente você tem assim coragem, você tem assim disposição para levar para sua casa alguém que já esteve preso, a não ser que seja alguém da sua família, um filho, um irmão. Mas se chegar alguém aqui hoje, agora, aqui está o irmão, está vindo lá do Ceará, da Bahia, não sei da onde, e irmão, ele não tem onde ficar. Tem alguém aqui que pode ceder um cantinho lá para ele passar a noite, que amanhã ele vai para outro lugar? Pode ser que alguém se disponha. Mas se nós falarmos assim: está aqui o irmão, tal, saiu da cadeia agora, quem pode levar para sua casa? O irmão até deu risada ali. O irmão deu uma risada ali que eu não consegui resistir aqui. E a Bíblia diz: lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Aqui na verdade esse escritor, não que nós não devemos lembrar de qualquer tipo de preso, até para orar para Jesus salvar. Agora, irmão, também não adianta. Eu sei que pai, mãe, avô e avó quer o melhor, mas às vezes o cara matou, assaltou, estuprou, vai preso. Pastor, ore pelo meu filho para Jesus tirar ele da cadeia. Não, irmão, eu não oro não. Se ele sair do jeito que ele entrou, sem transformação, quando ele voltar ele está pior. Temos que orar para Jesus ter misericórdia dele lá, ele se converter lá e não ficar pior do que já entrou. Mas de qualquer forma nós não podemos deixar de lembrar, nem que seja para orar, para Jesus ter misericórdia. Mas quem lembra? Quem lembra? No ano 2024, nos 365 dias do ano, eu e você oramos por muita coisa, oramos por doença, oramos para ter saúde, oramos para Jesus preparar emprego, Jesus abençoar a igreja, Jesus abençoar a liderança, Jesus abençoar as crianças, mas quem orou pelos presos? E se orou quantas vezes no ano? E esse negócio de esquecer não é de hoje não. José, em Gênesis capítulo 39, verso 20, ele foi preso, foi ou não foi? E depois que ele caiu lá, injustamente, tem um provérbio que os policiais dizem, que na própria cadeia diz assim: todo mundo aqui é inocente. Mas existem realmente pessoas inocentes. Existem pessoas que são presas inocentemente. E existem aquelas pessoas, principalmente se for pobre, o delito dele é para pegar 5 anos, ele vai pegar 10. Ele não tem um advogado bom para defender ele. Se for rico, aí diz que foi um lapso, que foi como é que é? Os psiquiatras vai assinar laudo dizendo que foi um não sei o quê, e aí às vezes ele sai um surto psicótico. Agora o pobre, às vezes ele rouba uma galinha que não é para roubar nada, mas ele vai pagar como se tivesse
roubado o galinheiro todinho. José, ele caiu ali injustamente. E quando ele estava ali, alguém chegou lá, vocês conhecem a história do copeiro-mor? Ele interpretou o sonho, e o copeiro-mor foi reabilitado. E quando o copeiro-mor ia saindo, ele disse assim: lembra de mim, lembra de mim. O copeiro lembrou de José? Por quase 2 anos, depois que ele estava no bem bom, servindo o copo do rei. Lê aí Gênesis 39, 20. Gênesis 40, 14. E Gênesis 41, verso 9 e 14. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere, ou seja, na detenção. Pula para o 40, verso 14. 40, 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair daqui, desta casa. Vocês conhecem a história do copeiro e do padeiro? Não vou entrar em detalhe, não é essa a questão. A questão é que a Bíblia diz assim: se lembre de uma forma como se fosse você. Mas na hora do bem bom, ninguém mais lembra. Gênesis 41, verso 9 e 14. Precisou Deus dar sonho a Faraó, e Faraó ficar perturbado do juízo, para o copeiro dizer: ah, dos meus pecados me lembre agora. Então falou o copeiro-mor a Faraó: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra o seu servo, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e conforme ele interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele quem? Ao padeiro, fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. O que é uma cova, irmão? O que é uma cova? Diga, é um buraco, uma caverna. Olha onde é que José estava esquecido. Numa solitária. Mas se eu e você não lembrar, Jeová vai fazer lembrar. Vocês lembram de Jeremias? Jeremias 38, verso 6, verso 10. Deus precisou usar um etíope, um africano, um eunuco, mas jogaram Jeremias na cova, no buraco, para ele morrer afogado. Não tinha água, ele só se atolou. E aí Ebed-Meleque chegou para o rei e disse: rei, jogaram Jeremias no buraco, ele vai morrer lá, tem que tirar ele de lá. Aquelas pessoas esqueceram de Jeremias. Esqueceram de Jeremias. Joga 38 Jeremias, verso 6 e verso 10. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão o quê? Lama. Lama dá ideia de quê? De limpeza ou de sujeira? E atolou-se Jeremias na lama. Irmão, se nós não orarmos, essas pessoas estão atoladas.
não consegue sair por si só. Não consegue sair por si só. Verso 10. Verso 10. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E por aí vai. Daniel, João Batista, Jesus, os apóstolos, Pedro, Tiago, Paulo, Silas, Timóteo, João, na ilha de Patmos. Eles não foram presos nem por matar, nem por roubar, nem por... Nós estamos vivendo dias que vai ter gente que vai ser presa. É possível que vai sair algemado de cima do púlpito por falar a palavra de Deus. Vai ter alguém que vai ser processado, além já está processando, porque vai ser acusado de homofóbico, acusado de intolerância religiosa, ou por portar uma bandeira nas costas, não atirar nenhuma pedra. Mas irmãs, vocês cuidado, viu, irmãs? Cuidado, viu, irmãs? Vocês têm algo dentro da sua bolsa que é pior do que um revólver 38 ou de uma Magnum 45. Sabe o que é que vocês têm na bolsa? Um batom. 14 anos de prisão por escrever "perdeu o mané". 14 anos de prisão. Nem estuprador está pegando esse tipo de tempo de cadeia. Nem assaltante de banco, entre outros. Velhinhas com a Bíblia na mão estão na masmorra. Quem lembra delas? Quem fala delas? Você acha que a Globo vai falar para você? A SBT ou a Record? Lembrai-vos dos presos. Pai e mãe de família, pessoas estão morrendo na prisão, não estão tendo assistência médica, e quando pede para ter uma ida ao hospital, não é permitido. Quem está lembrando desse povo? Se não é Jesus mandar o anjo soltar Pedro, o que ia acontecer no dia seguinte, logo pela manhã? O que é que Herodes ia fazer com Pedro? Hein? Por que Pedro não morreu? Você vai dizer, porque Deus não quis. Mas tinha alguém lembrando de Pedro ou não? Tinha alguém lembrando de Pedro ou não? Onde é que o povo estava lembrando de Pedro? Na casa da irmã Maria. Solta Pedro. Não deu tempo da igreja lembrar de Tiago, foi muito rápido, pegou e já cortou o pescoço. Mas quando a igreja lembrou de Pedro na prisão, a história foi diferente. Quando o copeiro lembrou de José, a história mudou. Quando Ebed-Meleque lembrou de Jeremias, a história mudou. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles. Tem 2 anos que tem presos
que nem foram julgados, mas estão presos. Tem outros, roubaram o Brasil até dizer chega. Estão soltos, livres, soltos e lesos. E muitos irmãos, tem uma irmã jovem se formando na faculdade, e ela foi ver o movimento só para a tese da faculdade dela. Por ela ter ido lá, não atirou nem um graveto, não quebrou uma vidraça, está presa até agora. Qual era a arma dela? O caderno e a caneta, que ela estava anotando o que estava acontecendo. Agora nós não vamos lembrar deles. Nós não vamos lembrar deles. Outros tiveram que se declarar culpado para não morrer na cadeia como alguém já morreu. Mas nós, como igreja, parece que não está acontecendo nada. Nós estamos bem, terminou. Na igreja a gente fala em língua, sapateia, vai para casa, dorme no nosso colchão, sem problema nenhum, e nós não lembramos deles. Existem países que portaram uma Bíblia. Sabe quantos anos de cadeia? Sabe quantos anos de cadeia? Na Coreia do Norte, perpétua. Deixa eu ver uma criança. Uma criança de, acho que tinha quantos anos? 4 anos da família. Pegou prisão perpétua. Mas quem fala nisso? Em países totalitários, nossos irmãos estão presos em masmorras. Mas a gente não fala nisso. A gente não lembra deles. E aqui o Brasil está se encaminhando. Você acha que nas prisões de Cuba não tem servos de Deus? E a única culpa foi de ser cristão? Você acha que em outros países, quem lembra deles? Quem fala deles? Nem no culto de missões nós não estamos falando deles. Nem nos nossos cultos de missões nós não estamos falando deles. Porque a gente acha que isso nunca pode acontecer conosco. E se está acontecendo lá, está tão aparentemente longe de nós. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. E a mensagem que eles passam é que essas velhinhas, esses irmãos, e teve alguém que disse assim: não, acima de 65 e 70 anos só tem 44 presos, para pegar a sentença de 20 anos, de 14, de 15 anos em regime fechado, é prisão perpétua, é pena de morte. Onde que um velho de 70, 75 anos, se pegar 15 anos de cadeia, 20 anos de cadeia, vai sair quando? Vai sair de que jeito? Qual foi o crime? Estava com a bandeira na mão lá, ou estava em frente aos quartéis, ou estava em frente sei o quê. Tinha uma faca? Não. Tinha um canivete? Não. Tinha um revólver? Não. Tinha um pedaço de pau? Não. Tinha uma pedra? Não. Tinha o quê? Uma bandeira do Brasil em cima das costas. Mas nós estamos orando por eles? Quando nós dobramos os joelhos, nós estamos dizendo: Senhor, como é que está aqueles presos, principalmente os presos, que o Senhor sabe que a arma que eles tinham era uma bandeira nas costas. A arma que aquela irmãzinha tinha era uma Bíblia embaixo do braço. Nós estamos orando por eles. Quando nós levantamos, nós estamos orando por eles. Quando nós almoçamos, nós estamos orando por eles. Quando nós vamos dormir, nós estamos orando por eles. No ciclo de oração, nós estamos orando por eles. Nos matutinos, nós estamos orando por eles.
nos cultos de oração nós estamos orando por eles. Nos cultos de missões nós estamos lembrando deles. E mesmo aqueles presos que cometeram algum delito, vamos orar por eles, para Jesus salvar e transformar e fazer deles também, como fez com aquele ladrão, que a Bíblia não diz que é ladrão, diz que é malfeitor, mas o povo já chama ele de bom ladrão, chama ele de Dimas, o bom ladrão. A Bíblia diz que ele era um malfeitor, um agitador, mas ele reconheceu o seu erro e disse: Senhor, lembra de mim? Lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus lembrou ou não lembrou? Igreja, eu vou perguntar e vocês respondam: Jesus lembrou ou não lembrou? Claro que lembrou, até que disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mateus 25, o que Jesus falou? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de, eu tive sede, deste-me de, estava na prisão e fostes. Se a gente não lembra nem na oração, vai visitar. Se a gente não lembra nem para orar, vai visitar. Que fique essa reflexão para o meu coração, para o seu coração e para o seu coração. Lembrai-vos dos presos. Quem pode dizer amém?